Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Camões TV Notícias. Estamos de volta para lhe dar toda a informação acerca do que está a passar no país e no mundo. A pandemia da Covid-19 já infectou mais de 5 milhões e 700 mil pessoas no mundo, provocando mais de 352 mil mortes. Temos, no entanto, mais de 2 milhões e 450 pessoas recuperadas. Vamos agora ver os números de hoje em alguns pontos do mundo. Começamos pelo Canadá, onde estão já registados 86.647 casos de infectados com Covid-19 e já se contabilizam 6.639 mortes. Até o momento estão já recuperados 45.339 doentes. Portugal registrou até esta quarta-feira 31.292 casos de Covid-19, com um aumento de 285 infectados em relação ao dia anterior. Há mais 14 mortes, num total de 1.356 e mais 253 recuperados. A Madeira continua com o mesmo número de casos com Covid-19. É já o 22º dia consecutivo sem novos casos na região. Recorde-se que até ao momento foram confirmados 90 casos. Os Açores não registaram novos casos nas últimas 24 horas. O total na região até agora de casos confirmados é de 146, mas já estão recuperadas 124 pessoas. Há a registrar 16 mortes e 6 casos positivos ativos. Destes estão 5 na ilha de São Miguel e 1 na ilha do Pico. Os Estados Unidos da América registram mais de 1.728.000 casos de Covid-19. O país continua a ser o mais afetado no mundo. O número de mortes ultrapassou já os 100.600. Por outro lado, os Estados Unidos da América contabilizam mais de 480.000 pessoas recuperadas. No Brasil, as Secretarias Estaduais de Saúde divulgaram 394.500 casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus e 24.500 mortos. Até ao momento, o Brasil registra mais de 158.500 recuperados. Em África, o número de mortes aumentou para 3.589 nas últimas 24 horas, mais 118, em mais de 119 mil casos de infecção em 54 países, de acordo com os dados sobre a pandemia naquele continente. O número total de doentes recuperados subiu para 48.618. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, com 1.178 casos e registra 7 mortos. São Tomé e Príncipe contabiliza 441 casos e 12 mortos. Cabo Verde tem 390 infecções e 4 mortos. Moçambique conta com 213 doentes infectados e 1 morto. E Angola tem 71 casos confirmados de Covid-19 e 4 mortos. A Guiné Equatorial tem agora mais de 1.000 casos positivos de infecção e o número de mortos aumentou para 12. O primeiro-ministro Justin Trudeau implorou hoje aos empresários canadianos para voltarem a contratar os funcionários que perderam o trabalho durante a pandemia da Covid-19 e encorajou os jovens a consultarem as 45.000 vagas disponíveis para quem procura trabalho neste verão. Hoje, os membros do Parlamento fizeram história quando algumas dezenas deles se reuniram na Câmara de Comuns, onde se juntaram também os outros 300 parlamentares que participaram por videoconferência. O novo modelo entrou em vigor hoje, depois do NDP ter unido forças na terça-feira à noite com os liberais para renunciar às sessões normais da Câmara dos Comuns por mais 4 meses, enquanto o país continua a lidar com a crise da Covid-19. O NDP votou a favor de uma moção do Governo para continuar com uma versão ampliada do Comitê Especial Covid-19, que atuou como substituto da Câmara no mês passado. O Comitê reúne-se 2 vezes por semana, virtualmente, e 1 vez por semana com um pequeno grupo de deputados fisicamente presentes na Câmara dos Comuns. A partir de hoje, todas as reuniões especiais do Comitê vão ser uma mistura de virtual e presencial, com a maioria dos deputados a participar através de videoconferência. O Supremo Tribunal da Colômbia Britânica decidiu hoje que o processo de extradição de Meng Wanzhou, a diretora financeira da Huawei, que está detida no Canadá desde dezembro de 2018, deve prosseguir.
Meng foi presa no Canadá a pedido dos Estados Unidos da América e é acusada de violar sanções contra o Irão. A decisão foi agora anunciada mais de um ano e meio depois de Meng ter desembarcado no aeroporto de Vancouver, no que deveria ser uma escala a caminho de Hong Kong para a América do Sul. Desde que a diretora financeira da gigante das telecomunicações está sob custódia da RCMP, as relações entre o Canadá e a China nunca mais foram as mesmas. Alguns donos de restaurantes de Montreal levaram as suas panelas e frigideiras para as ruas esta quarta-feira para exigir respostas sobre quando vão poder reabrir os seus espaços. O governo de Quebec permitiu que as lojas de retalho da cidade com acesso externo retomassem os negócios esta semana, mas ainda não anunciou quando é que os restaurantes vão poder abrir as suas salas de jantar. No início deste mês, um estudo realizado pela Quebec Restaurant Association revelou que 72% dos membros queriam reabrir, mesmo que isso significasse reduzir para metade a capacidade de assentos. Os proprietários dos restaurantes de Montreal não sabem como vão conseguir pagar rendas e ordenados e esperam com esta ação conseguir a atenção do Premier François Legault e da Presidente da Câmara Municipal de Montreal, Valérie Plante. A província do Ontário está preparada para suspender licenças e encerrar lares de idosos se for necessário. O Premier Doug Ford disse hoje que Ontário vai tomar conta da gestão de 5 lares de idosos em Etobicoke, North York, Scarborough, Pickering e Mississauga. Os fiscais vão conduzir inspeções surpresa e entrevistas nas próximas semanas e os relatórios vão ser partilhados com a polícia. O anúncio surge um dia depois do relatório das Forças Armadas do Canadá ter identificado problemas de higiene e de nutrição em alguns dos lares da província. No relatório, os oficiais descrevem um ambiente de terror em alguns dos lares da província, presença de fezes em alguns utentes, baratas, comida podre e medicação fora da validade. Ford está a ser pressionado pela oposição para afastar a ministra do Long Term Care. Mas, na conferência de imprensa de hoje, o Premier voltou a sublinhar que tem inteira confiança na sua ministra e que não existe ninguém com mais competência para estar à frente deste ministério no Queen's Park. Ontário estendeu o estado de emergência até 9 de junho devido à Covid-19, o que significa que playgrounds, campos de jogos e piscinas públicas continuam encerrados até novas ordens. Os bares e os restaurantes continuam a estar autorizados apenas para serviço de take-out e delivery. As concentrações públicas de pessoas continuam reduzidas a 5 pessoas. As novas regras de funcionamento adotadas pelos lares e pelos abrigos de mulheres permanecem em vigor. O Premier Doug Ford disse num comunicado de imprensa que o prolongamento do estado de emergência é para proteger a saúde e a segurança de todos os indivíduos e famílias quando a província começar a reabrir gradualmente. Ford recomenda ainda à população para continuar a seguir as novas regras de saúde e segurança pública, como manter a distância física, utilizar a máscara e lavar as mãos regularmente e a dirigir-se a um centro de testes se achar que pode ter contraído o vírus. O homem morto num tiroteio que aconteceu ontem no Toronto's Entertainment District foi identificado nas redes sociais como o rapper Houdini. O jovem de 21 anos foi baleado na área da King Street West e Peters Street na terça-feira à tarde e o ataque fez ainda 2 feridos, um rapaz de 15 anos e uma mulher de 27 anos. Houdini era considerado uma estrela em ascensão no rap de Toronto e as suas músicas foram transmitidas quase 20 milhões de vezes no Spotify no ano passado. A polícia acredita que o ataque foi premeditado porque uma viatura estava estacionada na área do crime 40 minutos antes de Houdini chegar. As autoridades norte-americanas e do estado do Minnesota estão a investigar a morte de um homem negro depois de um vídeo ter mostrado um polícia branco ajoelhar-se no pescoço da vítima durante a detenção. A morte de George Floyd ocorreu na noite de segunda-feira na cidade de Minneapolis, no seguimento de uma disputa com os polícias. O incidente foi captado em vídeo pelos transeuntes e difundido nas redes sociais e mostra a vítima mortal a pedir ajuda por várias vezes e a reclamar que não conseguia respirar. Durante 5 minutos, vemos como um agente branco apertou o joelho no pescoço de um homem negro.
5 minutos. Quando se ouve alguém a pedir socorro, supomos que é preciso ajudá-lo. Este agente falhou no sentido humano mais básico. O que aconteceu foi simplesmente horrível, afirmou o presidente da Câmara de Minneapolis, Jacob Frey, em conferência de imprensa. O chefe da polícia de Minneapolis, presente nessa mesma conferência, afirmou haver regras em vigor para colocar alguém sob controle e que uma completa investigação interna vai ser feita para apurar o que aconteceu e como essas regras foram aplicadas. No vídeo, ouve-se o homem a queixar-se de que lhe dói o pescoço, a implorar por água e a dizer ao agente repetidamente que não consegue respirar. Ouve-se também a voz de uma mulher que diz que a vítima está a sangrar do nariz e outro transeunte a insultar o agente, exclamando que o homem não estava a resistir à detenção e acusando o polícia de estar a gostar. Todas as imagens das câmaras usadas no corpo dos polícias foram entregues ao departamento que investiga a maior parte dos tiroteios policiais e mortes sob custódia. Os agentes envolvidos foram colocados em baixa administrativa remunerada, de acordo com o protocolo do departamento. Não vamos, no entanto, mostrar o vídeo por se tratarem de imagens que podem chocar verdadeiramente os telespectadores. O presidente dos Estados Unidos da América rejeitou a interferência do Twitter na liberdade de expressão que a rede social exerceu diretamente contra um texto seu, através do novo processo de verificação de mensagens. O Twitter está a interferir nas eleições presidenciais de 2020. Dizem que a minha declaração sobre o voto pelos correios vai provocar atos de corrupção e fraude. É incorreto, baseando-se em verificações de notícias falsas, escreveu Donald Trump. O Twitter está a reprimir por completa a liberdade de expressão e eu, como presidente, não o vou permitir, acrescentou Trump no mesmo texto difundido no próprio Twitter. A rede social assinalou pela primeira vez na terça-feira uma mensagem de Donald Trump após um processo de verificação de informação, um procedimento que nunca tinha sido aplicado ao chefe de Estado norte-americano. O alerta do Twitter ocorreu depois de Trump ter difundido uma mensagem em que assegurava que o voto por correspondência para as presidenciais de novembro nos Estados Unidos da América pode ter consequências fraudulentas. Trump reagiu desta forma à decisão do governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, de enviar boletins de voto por correspondência a todos os eleitores registados no Estado, como medida excepcional para a votação no contexto da atual pandemia de Covid-19. A rede social Twitter colocou junto do texto de Trump a mensagem: aceda aqui a todas as informações sobre a votação por correspondência. Ao aceder ao alerta associado à mensagem de Trump, a rede social conduz o utilizador para outra página dentro da aplicação com o alerta: Trump afirma sem provas que o voto por correspondência vai derivar em fraude eleitoral, citando notícias sobre o assunto transmitidas pela estação de televisão CNN ou pelo jornal Washington Post. O Twitter é a rede social mais utilizada por Trump, através da qual comunica diretamente com os simpatizantes sem passar pelo filtro do jornalismo. Trump tem 80 milhões de seguidores no Twitter. Entretanto, esta quarta-feira, o presidente norte-americano Donald Trump ameaçou regular ou fechar as redes sociais um dia depois do Twitter ter então assinalado pela primeira vez duas das suas mensagens naquela plataforma. Os republicanos sentem que as plataformas de redes sociais censuram totalmente as vozes conservadoras. Vamos regulamentá-las severamente ou fechá-las para evitar que isso aconteça, afirmou o chefe de Estado norte-americano numa mensagem, tweet, publicada esta quarta-feira no próprio Twitter. Por Portugal, o primeiro-ministro afirma que a Comissão Executiva da TAP tem o dever legal de gestão prudente e não tem credibilidade um plano de rotas sem prévia informação sobre a estratégia de reabertura de fronteiras de Portugal. Estas posições foram transmitidas por António Costa à agência Lusa em reação ao anúncio feito pela Comissão Executiva da TAP sobre o plano de retoma de rotas a partir de junho. António Costa começou por frisar que a gestão das fronteiras é a responsabilidade soberana do Estado português e que a presente pandemia da Covid-19 exigiu e exige, por tempo ainda indeterminado, a imposição de restrições na circulação nas fronteiras terrestre, marítima e aérea.
não tem credibilidade qualquer plano de rotas definido pela TAP, sem a prévia informação sobre a estratégia de reabertura de fronteiras definida pela República Portuguesa, acentuou o Primeiro-Ministro. António Costa disse mesmo ver-se obrigado a recordar à Comissão Executiva da TAP os deveres legais de gestão prudente e responsável da companhia. Esse conjunto de deveres legais de gestão prudente e responsável na gestão da transportadora aérea nacional, de acordo com o Primeiro-Ministro, não é compatível com a definição, divulgação e promoção de planos de rotas cuja viabilidade depende da vontade soberana da República Portuguesa na gestão das suas fronteiras. Ontem, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que acompanha a preocupação manifestada por vários partidos políticos e autarcas relativamente ao plano de retoma de rotas da TAP, em particular no que respeita ao aeroporto do Porto. O desembarque encontrava-se impedido pelas normas sanitárias e de segurança das autoridades locais e federais do México. Estavam retidos no navio há mais de 80 dias, mais de uma dúzia de portugueses retidos e em isolamento há mais de 80 dias num cruzeiro da ilha de Seabourn, chegaram a Portugal na segunda-feira à tarde. O desembarque do navio atracado em Puerto Vallarta estava impedido até agora pelas normas sanitárias e de segurança em vigor no México. Só após uma inspeção sanitária por parte das autoridades daquele país é que os portugueses tiveram autorização do México para poderem voar até Amsterdão, de onde seguiram viagem até Portugal. Tal como o Jornal Notícias noticiou a 15 de maio, os nacionais seguiam a bordo do navio sem hóspedes porque os pedidos de desembarque da tripulação tinham sido sucessivamente recusados. A empresa de cruzeiros tinha-se desdobrado em esforços para tentar repatriar os seus funcionários, mas sem sucesso. O motivo prendia-se com a pandemia da Covid-19. Desde aí, a rede diplomática garantiu fazer diligências em conjunto com outros países com nacionais retidos a bordo, tanto junto das empresas como das autoridades norte-americanas e mexicanas, para que os cidadãos nacionais pudessem ser autorizados a sair o quanto antes, o que veio finalmente a acontecer. A Comissão Europeia vai propor aos 27 países da União Europeia a criação de um fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros para sair da profunda recessão de 2020, anunciou esta quarta-feira o Comissário da Economia da União Europeia. Um avanço europeu para enfrentar uma crise sem precedentes, tweetou o Comissário Europeu da Economia a respeito do fundo que se uniria aos 540 mil milhões de euros de empréstimos previstos para apoiar trabalhadores, empresas e sistemas de saúde afetados pela pandemia. Segundo a agência de notícias alemã, 500 mil milhões serão a fundo perdido e 250 mil milhões em créditos. A Presidente da Comissão Europeia deverá apresentar formalmente a proposta ainda esta quarta-feira. A proposta vai preparar o terreno para o que se espera que sejam negociações complexas, uma vez que os 27 Estados-membros da União Europeia discordam sobre a melhor forma de financiar a recuperação económica. O Ministério Público brasileiro indicou ter reunido provas de que o governador do Rio de Janeiro comandou, alegadamente, uma organização que defraudou a construção de hospitais de campanha no âmbito do combate à Covid-19. De acordo com a imprensa local, que cita documentos enviados pelo Ministério Público Federal ao Superior Tribunal de Justiça, Wilson Witzel tinha o comando das ações para, alegadamente, defraudar a gestão das unidades de saúde. As provas recolhidas até ao momento indicam que, no núcleo do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, foi criada uma estrutura hierárquica a partir do governador que propiciou as contratações sobre as quais pesam fortes indícios de fraudes, acrescentou a imprensa brasileira. Os investigadores afirmaram que há prova robusta de fraudes e indícios da participação ativa de Witzel nos contratos em causa, referiu. Segundo o inquérito, ainda sob sigilo, houve ilegalidades no processo de contratação da organização social, Labas, para administrar os hospitais de campanha naquele Estado, com um custo de cerca de 835 milhões de reais e que ainda não foram entregues. Foram apresentados orçamentos fraudulentos para montagem e desmontagem de tendas
instalação de caixas de água, geradores de energia e pisos para a formação dos hospitais de campanha, tudo com o conhecimento do então Secretário de Saúde. Provas policiais dão conta que os demais orçamentos foram apresentados ao Estado para escamotear a fraude na contratação, aparentando uma legalidade inexistente, apontou o documento citado pela imprensa. Tudo com a anuência e o comando do Executivo, acrescentou. Na terça-feira, a Polícia Federal Brasileira decretou a Operação Placebo e efetuou buscas e apreensões na residência oficial do Governador do Rio de Janeiro, no âmbito de uma investigação sobre desvio de recursos públicos para combater a Covid-19. Após o início da operação, Witzel negou qualquer participação nas irregularidades investigadas pela Polícia Federal e disse ser alvo de interferência política na polícia. Não há absolutamente nenhuma participação ou autoria minha em nenhum tipo de irregularidade nas questões que envolvem as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal, afirmou o governador em comunicado. Estranha-me e indigna-me sobremaneira o facto absolutamente claro de que os deputados bolsonaristas que apoiam o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tenham anunciado em redes sociais, nos últimos dias, uma operação da Polícia Federal direcionada a mim, o que demonstra limpidamente que houve vazamento, fuga de informação, com a construção de uma narrativa que jamais se confirmará, acrescentou. Para Witzel, estas informações divulgadas por parlamentares ligados ao governo brasileiro mostram que a interferência anunciada pelo Presidente da República está devidamente oficializada. Já Jair Bolsonaro, ao ter conhecimento da operação em causa, congratulou a Polícia Federal pelo trabalho e negou ter qualquer ligação com a operação que visou Witzel, um dos seus adversários políticos. A aliança Renault-Nissan vive dias atribulados por causa do novo coronavírus. As fábricas de França e do Japão, respectivamente, preparam planos de reestruturação que poderão ter impacto na vida de dezenas de milhares de trabalhadores na indústria automóvel mundial. Na passada sexta-feira, soube-se que a Renault está a lutar pela sua sobrevivência, enquanto a Nissan está a estudar um plano para o despedimento de 20 mil pessoas no Japão. A Renault tem por fechar um empréstimo de 5 mil milhões de euros com a garantia do Estado francês e que já foi validado pela Comissão Europeia. Para que essa injeção de capital entre na fabricante de automóveis, será necessário o cumprimento de várias condições, entre as quais a manutenção de postos de trabalho em França. A Renault pode desaparecer, os grandes construtores industriais podem desaparecer. A Renault está a lutar pela sua sobrevivência, avisou esta sexta-feira o ministro francês da Economia, Bruno Le Maire. O mesmo ministro detalha algumas das condições para que o empréstimo seja firmado com a Renault. Pedimos aos fabricantes que assumam 3 compromissos: o desenvolvimento do veículo elétrico, o respeito pelos fornecedores e a localização em França de alguma das atividades mais avançadas tecnologicamente. O aviso surge a uma semana da apresentação de um plano de redução de custos da Renault que poderá valer 2 mil milhões de euros. A japonesa Nissan está a estudar um plano de despedimentos que poderá afetar mais de 20 mil trabalhadores em todo o mundo. Nos próximos 2 anos, a Nissan poderá ainda ter de reduzir a capacidade de produção em 20%, ao abrigo da reorganização das fábricas da aliança Renault-Nissan e à qual também pertence a Mitsubishi. Milhares de máscaras e de material cirúrgico deram à costa nas praias australianas após a queda de 40 contentores ao mar. O acidente ocorreu no domingo e as autoridades estão a investigar se houve desrespeito pelas regras de segurança a bordo. A Autoridade Australiana de Segurança Marítima informou que o navio com bandeira de Singapura estava a ser investigado após a queda de 40 contentores a águas agitadas, cujo conteúdo está a aparecer ao longo da costa. Entre o material recolhido pelas autoridades da praia estão milhares de máscaras cirúrgicas. Os moradores têm reportado às autoridades o aparecimento de toneladas de material que coincide com o manifesto da embarcação e estão a recolhê-lo para ajudar a limpar as praias e a retirar todo o plástico encontrado do mar. Morreu ontem, de manhã, Prahlad Jani, de velhice.
Tinha 90 anos e era considerado um homem sagrado na Índia. Dizia que estava sem comer nem beber há 80 anos. Djani dizia que tinha sido abençoado por uma deusa na infância, o que lhe deu alguns poderes especiais. Recebo o elixir da vida através do meu paladar, o qual me permite viver sem alimento nem água, contou à agência de notícias francesa em 2003. Djani nasceu na pequena cidade de Charada, no estado de Gujarat, oeste da Índia, e garantia que não consumia água nem comida desde os 11 anos. Uma afirmação difícil de comprovar e que atraiu a atenção dos cientistas. Para os médicos, é impensável que o corpo humano possa aguentar um jejum tão longo. Equipas médicas indianas observaram-no em 2 ocasiões, em 2003 e 2010. Durante o segundo estudo, foi vigiado constantemente por câmaras e permaneceu sem beber, comer, urinar ou defecar por 2 semanas, o que gerou uma grande surpresa entre os especialistas que o observavam. Este fenómeno é um mistério, declarou um neurologista da equipa naquela altura. E assim chegamos ao final do Camões TV Notícias de hoje. Vamos voltar amanhã, sempre em português, com o que se passa no país e no mundo. E já sabe que estamos a contar consigo aí desse lado. Então, até amanhã.